Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos lá aqui no lichess.org, de olho no lance, 15 mais 15. Estou aqui no lichess.org, plataforma gratuita de jogar xadrez. E já temos um aniversário aqui, Nick Pro 2020. Ok, vamos esperar, vamos aguardar aí o lance dele. Aqui não mostra a nacionalidade. Ele jogou com E4. Vamos jogar aqui E5, peão do rei. E vamos ver o que ele vai querer jogar aí. D4, cavalo F3. Jogou cavalo F3. E vamos... Cavalo C6 ou Petroff, hein? Vamos na nossa Petroff. Eu tenho jogado bastante Petroff ultimamente. Vamos ver aí se ele vai capturar em E5 ou se ele vai querer jogar um cavalo C3 ou alguma coisa diferente. De repente um bispo C4. Vamos ver o que vem aí. D4, né? O pessoal tem jogado hoje em dia também. Tem muitas opções aí de terceiro lance das brancas. Jogou com o cavalo C3, foi conservador, né? Não quis entrar aí nas linhas da Petroff. Vamos com 4 cavalos. E será que ele vai jogar o Gambito Halloween? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que ele não faria isso numa partida 15 mais 15. Apesar de que é bem interessante, né? Vai passar um sufoco, né? As pretas, em geral, passam um sufoco no Gambito Halloween, mas depois que passa o sufoco vão para um final ganho, né? Na maioria das vezes. Aqui ele deve jogar bispo C4. Talvez imediatamente D4. Vamos ver aí, vamos ver o que ele vai escolher. Abertura dos 4 cavalos. Nosso amigo está calculando bastante aí as possibilidades. Realmente aqui, acho que D4, bispo C4. Foi com bispo C4. Provocou aqui o meu cavalo por E4. Eu gosto dessa linha. Vamos jogar uma linha divertida. Aí, aqui não é um sacrifício, né? Exatamente. Aqui, na verdade, é apenas uma troca, né? Aqui eu estou oferecendo já um pouco de emoção na partida, mas eu não perco peça porque eu estou dando um garfo depois com D5. Na maioria das vezes o adversário toma em F7 aqui. Mas eu não sei se é muito bom mesmo tomar em F7, na verdade, porque me abre a coluna F e tudo, me ajuda um pouco, né? Aqui talvez realmente cavalo toma. Ele quis ir por bispo para F7. Eu já sabia, eu já fiz o pré-move, porque em geral a turma parte para isso, né? Vamos segurar um pouquinho aqui essa casa de G5, ó. Joguei aqui um H6. A gente segura um pouquinho. E eu me sinto bem com essa coluna F aberta. Eu tenho uma presença um pouco maior aí no centro, né? Eu acho que eu me sinto bem aqui. Acho que a gente pode expulsar esse cavalo, né? Já fica com esse centro clássico aqui bonitinho, ó. Tudo igual, né? Material tudo igual. Eu tenho par de bispos, uma presença maior no centro e uma coluna F semi-aberta. Eu gosto dessa abertura, eu gosto dessa variante. Beleza. Aqui ele atacou o peão. Na verdade, só me impediu de jogar bispo D6, né? Que aí ele já captura lá. Aqui bispo G4 é possível. Eu queria desenvolver o bispo de casas escuras aqui. Talvez em C5. Talvez em C5. Ou até mesmo em B4. Ou até E7, né? Mas eu acho que E7. Talvez C5 seja um pouco mais ativo. Fica impedindo ele de jogar F4. Dá tempo de eu jogar a torre em F8. Vai de acordo com a pressão em F2. Acho que faz bastante sentido. Eu estou só receando ele jogar D4, né? Então vamos calcular isso. Bispo C5, D4, se ele for para esse gambito. E de repente depois de peão toma. Ele vir com ideias de dama F3 e tal, mas eu acho que não tem nada. Bom, se ele quiser fazer isso vai ser bem interessante. E não tem cavalo por E5? Ele dá o contra-ataque dele aí. Bispo C5, cavalo por E5. Cavalo por E5, D4.
É que aí acho que eu jogo o bispo por H2. Cheque. Rei por H2. E aí cavalo G4 com ideia de dama H4. Eu acho que eu tenho um ataque forte. Vamos ver se ele não vai querer fazer esse contra... esse contra-ataque aí. Eu acho que não. Eu acho que não. Bispo C5 eu acho que tá de bom tamanho aí. Talvez D4 seja bem interessante aí. Mas eu acho que ele não tem cavalo por E5 aí, é muita loucura. Eu falei bispo por H2, é bispo por F2 na verdade. Na verdade ele tem cavalo por E5 agora, eu que viajei. Cavalo por E5, cavalo por E5, D4. É uma boa continuação. É uma continuação interessante. Ele deve jogar isso. Eu jogaria. Eu viajei no cálculo, vi bispo por H2 e tal, não tinha nada disso. Bom, agora ele não foi pro tático. E aqui eu já considero jogar de repente um avanço de peão aí, para não deixar ele jogar o D4, né? Não, o cavalo aqui por E5, na verdade. Então agora eu estou considerando avançar aí no centro. Simplesmente avançar aqui, ó. Ganhar um território. Tirar esse cavalo daí e acabar com as ameaças. Eu acho que ele tinha cavalo por E5 aí, eu ia me complicar, hein? Bom, aí tudo bem. Ameaçou a entrada da dama lá em H5 e tal, mas tudo certo. Eu acho que agora a torre F8, antes que seja tarde, né? Ele tá ameaçando jogar F3, ele tá ameaçando dama H5. Dama H5 ganha o peão lá de E6, né? Então, ganha o peão de D5. Dama H5 ganha o peão de D5. Então já começa a ficar um pouco perigoso aqui, né? Hora de calcular bastante. G6 é uma possibilidade para dar a casa de rei G7. Dama F6, eu não sei se eu gosto. Não, não gosto. Tá caindo em D5. Bispo E6. Bispo E6, dama H5, G6. Não tem nada de errado com bispo E6. Tá vindo o cavalo G4? E bispo F5? Bispo F5 também é bem interessante. Bispo F5, F3. Não, F3 ele não pode, meu bispo não deixa. Então F5. Dama cheque G6. Dama sai e o rei vai para G7. E tudo bem. Tem que tomar cuidado com esse G6 que vai enfraquecer H6, né? Tomar cuidado com isso daí. Temos materiais. O material está igual. Eu gosto de bispo E6. Eu gosto de bispo E6. Além de proteger, enfim, me traz ideias também de ataque no futuro. Meu bispo está muito bem colocado e tudo mais. Eu acho que bispo E6 faz sentido aqui. Deixando a entrada em H5. E aí eu vou ter que ver se eu vou querer jogar com rei G8 e rei H7. Ou, para não perder todos esses tempos, imediatamente com G6 e ir para a ideia G6, rei G7 e torre F8, né? Tenho um pouco de receio de jogar G6 aqui. Depois da dama. Joga G6, ele joga dama H5. Eu jogo G6, ele joga dama E2. Aí eu jogo rei G7 e ele vem com o cavalo G4 e tal. É um pouco chata a pressão que vai existir em H6. Mas não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. O bom é que joga a dama dele lá para E2, né? Se eu jogo o rei G8, ele fica com essa dama incomodando aí.
Pode até jogar dama G6, de repente ficar incomodando. Bem que não tem nada também, dama G6, bispo F7 e tal. Mas eu acho que G6... G6 é um lance bom. Se ele não jogar dama H5, tá vindo torre F8. Aí sim, se ele der cheque, eu vou pra G8, né? Aí eu não preciso fazer o lance G6. Aqui ele tá abrindo o bispo dele, atacando o centro diretamente. Esse lance é bom. Esse lance é bom. Ele vai jogar um bispo E3 daqui a pouco. Então, por enquanto não, senão ele leva garfo. Mas ele quer desviar, vir com a dama para F3. Eu vou jogar a dama em F6. Bispo foi bom, bispo E6, hein? Fica segurando aqui e dá para eu jogar depois dama F6 sem medo, né? Bom, aqui eu vou ter que tomar... Aqui eu vou ter que tomar... Ele deve jogar dama F3 aqui, ou deve já imediatamente recuperar o peão, dama por D3, é bom. Ou se ele quiser ir pro gambito mesmo, ele já pode jogar um bispo E3 direto também. Que eu acho que não dá, né? Porque aí ele leva garfo. Tá levando D4 garfo. Dama F3, dama F6. Cavalo por, não tem. Não dá tempo, né? Senão toma a dama e depois toma o cavalo. E aí se dama por F6, G por F6, abrindo a coluna G. Também não tem cavalo por D5, o bispo tá segurando. Dama F3 não consegue nada. Dama H5, G6 também não consegue nada. Dama F3, tudo bem, eu acho que é um lance razoável. Vai enfraquecer aqui, depois o cavalo vai vir, eu vou ter que jogar rei G7 e tudo mais. É uma possibilidade bem interessante. Talvez eu tome até de rei aqui, viu? Tô pensando, depois que ele jogar dama por dama agora, se eu tomo de peão ou de rei. Se eu puder tomar de rei é melhor, né? Se eu puder tomar de rei é melhor, porque aí minha estrutura de peões fica mais sólida, né? Se eu tomo de peão, depois ele vem com ideias de cavalo G4, atacando aqui em H6 duplamente. Eu vou ter que ficar me protegendo. Bom, ele foi para uma outra ideia, ele foi para dama por. Agora ele pressiona o peão de D5. Eu acredito que aqui eu não possa jogar agora, por exemplo, um lance como esse por dama H7, se bem que dama G6 salva tudo, né? Então eu acho que até seria interessante jogar aqui o lance torre D8. Olha só, torre de H em D8 protegendo o peão. Ele vai vir com cavalo G4. Ele vai jogar um cavalo G4. Ele não vai jogar dama H7, porque dama H7 e dama G6 eu forço as trocas. E o centro tá sólido e tudo mais. Se ele atacar meu bispo, eu vou ter que jogar a torre D6. E aí tá vindo o bispo F4 depois no futuro. É um tanto quanto arriscado, né? Talvez aqui eu deva jogar algum lance mais ativo, do tipo cavalo E4, E5. Deixa eu clicar em qualquer lugar aqui, para não fazer nenhum mouse errado, né? Mas aqui eu tô achando que a dama dele tá muito bem colocada, né? Ele tá entrando com um cavalo e tudo mais. A torre em E1 vai ser muito chata, o meu bispo tá com pouca proteção. Talvez eu deva jogar mais ativo aqui. Vamos considerar cavalo E5 também como lance candidato. Cavalo E5. Dama B5. Bispo B6. Cavalo por D5. É chato. Ele tá tendo muitas entradas aqui daqui a pouco. Cavalo D4 também é uma opção interessante.
Eu evito a entrada da dama em B5, bloqueio o ataque a D5. E tá vindo o bispo F5 com algum ataque, né? Se cavalo G4, aí eu posso até jogar bispo por e depois trazer as torres. Acho que é um bom lance. Acho que faz bastante sentido. Segura a maioria dos ataques. O lance cavalo D4. Um lance de bloqueio. Ao mesmo tempo não permitindo a dama entrar em B5, que seria bastante perigoso. E também me dá apoio para a casa de F5 e um contra-ataque em C2. Me faz sentido essa linha. Cavalo D4. Ele continua não podendo expandir com o peão de F, senão tem alguns ataques descobertos bem incômodos. Tô ficando com frio. Daqui a pouco eu vou pegar um moletom. Vamos ver o que ele vai jogar aí. Niski Tukakov 2020. Tem nome de russo, né? Uma partida bem interessante. Deve vir um cavalo G4, né? É muito importante que ele tente desviar o meu bispo da proteção de D5 e começar a sobrecarregar minhas peças, né? Por exemplo, o cavalo G4 eu não posso jogar dama G6, porque senão ele joga cavalo E5 e ganha minha dama. Né? Aqui, ó. E ganha minha dama. Né? Então, cavalo G4 me parece um lance forte. Se eu capturo, talvez ele tenha até esse intermediário. Eu acho que tem que calcular bem isso. O meu rei aí não está bem colocado. Minhas torres eu não consegui colocar em jogo ainda. Isso pode me trazer complicações. Eu acho que cavalo G4 é o lance. Eu vou ter que calcular agora bispo para o G4, seguido talvez de C6. Solidificando o D5 e não deixando a dama entrar, enfim, depois que o meu cavalo sair, né? Eu acho que faz sentido. Outra possibilidade seria complicar tudo com o bispo em F5. Bom, agora eu acho que eu vou jogar bispo F5 imediatamente. Vamos calcular só. Bispo F5, bispo por D4. Bispo por dama, bispo por dama. Só que aí eu tenho bispo por torre. E se ele toma meu bispo, eu tomo o bispo dele e saio ganhando material. Tudo bem que está caindo em D5. A gente vai para um jogo bem equilibrado, com leve vantagem para as negras. Nessa linha de bispo F5, bispo por D4, bispo por D3, bispo por F6, bispo por F1, torre por F1, G por F6, cavalo por D5, atacando o peão de C7. O que mais tem além disso? Ele pode jogar um dama D2, alguma coisa que aí que eu ganhei algum tempinho, né? Agora, talvez seja aquele momento também de jogar um C6, né? C6 para eu ficar na tranquilidade. Se ele vier com cavalo G4, o bispo toma, peão toma e não está caindo aqui em D5 e dá tempo de eu jogar com as torres nas colunas D e E, né? O ponto todo é que ele vai em algum momento fazer pressão no cavalo. O bom de C6 é isso. A hora que eu tirar o cavalo, eu não cai em D5, né? Que por enquanto eu estou bem defendido aí em D4. Eu acho que o lance aqui é C6. Eu acho que o lance aqui é C6. Se vier cavalo, eu vou ter que tomar esse cavalo dele aí. E se em algum momento ele forçar a mão demais sobre o meu cavalo pode voltar para onde? Eu tenho que tomar cuidado para o meu bispo não tá caindo lá em C5, né? Porque ele força a mão, eu tiro o meu cavalo e está caindo lá em C5. A não ser que eu tire para E6. Então vamos ver, eu jogo C6 e ele joga a torre atacando meu cavalo. Aí eu vou ter que jogar bispo por dama. Bispo em F5. Mas aí eu tô perdendo peça.
Posição perigosa, hein? Acho que eu vou ter que ir para essa linha de bispo F5 mesmo. Talvez não dando tempo e dando a casa de E6 para o meu cavalo. Bispo F5 eu não calculei cavalo por D5, mas eu acho que cai nas mesmas variantes anteriores. Puxa vida, situação bem delicada andando aqui, andando sob a corda bamba. Andando sob a corda bamba aqui. Bem delicada a posição. Peão de D5 tá por um tris de cair. Mas eu acho que esse lance foi legal, porque agora ele perde um tempo com a dama. Meu próximo lance é C6, e a hora que ele pilhar mesmo, trouxer a torre também para atacar com tudo, aí eu solto o cavalo aqui para E6, protegendo o bispo. É isso, se meus cálculos não falham, aqui agora é C6. Vamos ver se ele vai ter sacrifício depois. Não, porque o cavalo volta, né? Exato. C6 na medida. Acho que foi boa a manobra, hein? Acho que foi boa. Começo a me sentir um pouco mais sólido do que antes. Mesmo assim, eu ainda preciso jogar as torres e guardar o rei para me sentir para me sentir bem, assim, para poder fazer algum plano. Por enquanto, eu tô só achando o lance que não perde, né? Aqui não é nem fazer plano, né? É só realmente achar lance que não perde. Um lance bem perigoso. Atacando aí o bispo. Eu acho que eu só tenho B6 aqui, eu não tenho nem o que calcular, né? Só tem B6. Porque se eu tirar o bispo, ele toma o bispo e depois toma o meu cavalo. Se eu tirar o cavalo, ele toma meu bispo. Ele vai ter 2 ataques. Não tem nem o que pensar, é jogar e rezar, né? Aqui é B6, joga e reza. É somente isso, não tem nem o que calcular. Aqui você já, se algum erro foi feito, já foi lá atrás, né? Aí o estrago já está feito. Então aqui não tem nem o que fazer. Só sobrou esse lance mesmo. E agora eu fico pensando se ele não tem um B4 aí. Será que vai acabar assim já tão rápido essa partida? B4. Não sei se tem, hein? B4, bispo por B4, dama por B4, cavalo por C2. E talvez eu recupere alguma coisa aí. Eu tenho o bispo por C2 também vindo em algum momento. Atacando o cavalo dele. B4, bispo por C2. Bom, ele jogou C3. Eu não sei se foi o melhor lance. B4 talvez fosse mais forte, mas ok, esse lance tá bom. Ele protegeu o peão de C2 e tal. Tá bom. E aqui, cavalo E6 é o mais natural, né? Cavalo E6, e aí ele vai cavalo por C5, cavalo por C5. E o jogo vai embora, né? É o mais natural. Dá para querer inventar moda do tipo bispo C2 e tal? Eu não gosto, porque aí cavalo G4 tá entrando. Ele vai tomar meu cavalo atacando meu bispo. Aqui vamos pro lance natural, cavalo E6. Como é que tá o tempo? Tá equilibrado. Ele deve tomar em C5 aí de cavalo, né? Esse cavalo dele no canto aí. Realmente ele tá sem volta, né? Esse cavalo. Que aqui eu tô ameaçando já tomar e depois jogar um dama E7 e B5 pro cavalo dele não ter casa. Que ele deve tomar. Que coisa! E eu ainda não consegui jogar as torres, né? E nem mexer meu rei. Olha só, ficou só nessa briga aí de peças menores aí no centro e tudo mais. Mas foi importante jogar C6, hein? Foi importante, foi na hora certa também. Aqui eu acho que tá equilibrado. Mas eu acho que ele já esteve melhor na partida. Depois a gente analisa isso aí, mas eu acho que ele já esteve melhor. Ele deve tomar cavalo pro C5 aqui.
Aí minha dúvida é só se eu tomo de cavalo ou de peão. Eu tendo a gostar de tomar de peão aí, viu? Tendo a gostar de tomar de peão. Meu cavalo tá bem em E6. O cavalo tá bem em E6. Eu tomo de cavalo, ele tem bispo D4, que é chato. Eu vou tomar de peão. Cavalo por C5, B por C5. Eu abro a coluna B. Fico com um cavalo muito bem colocado em E6. E finalmente vou poder tirar as torres aí e mexer meu rei. Vamos lá. Já tinha calculado, então eu já vou jogar imediatamente. E aqui, talvez ele queira pressionar C5 e tal, né? Eu também vou querer criar um peão passado daqui a pouco com D4. Né? Então aqui eu tô no jogo. Eu acho que eu tô no jogo. A gente tem uma partida bem interessante aqui acontecendo. Uau! Jogou um G4, dá coragem aí, realmente enfraquecendo bastante a cobertura do rei. Na busca aí de um ataque feroz. Ele quer tirar minha cobertura aí, quer jogar G5, talvez. Curioso esse lance. Porque agora a casa de F4 vai ter briga, né? Vai ter briga pela casa de F4. Ele tirou a casa de G4 do cavalo dele. Ah, ele quer jogar com G5 seguido de cavalo G4. Também é interessante, mas eu não sei se ele pode jogar G5, não. Na verdade, ele não pode. Foi uma boa tentativa de algumas coisas interessantes aqui, mas... Só estou calculando aqui se o meu bispo é melhor em G6, H7 ou E4. Aqui E4 eu deixo ele jogar F3 seguido de dama F2 com forte pressão em C5, né? Então E4 está fora. G6. Eu vou jogar em H7. G6 também é interessante, né? É que se ele jogar cavalo F3, ele não tem cavalo H4. No entanto, em G6 eu tiro uma casa da minha dama. Difícil escolher aqui. G6 eu também posso tentar jogar com H5. Não, H5 não. H7. Bispo H7. Vamos com H7. Bispo em H7. E ele deve jogar um F4 aqui. Para depois jogar dama F2. É isso. Ok. Bom, finalmente agora eu vou jogar minha torre. Finalmente eu vou jogar minha torre. Ele quer jogar G5, né? E ganhar minha dama. Momento perigoso. G5 é um lance perigoso. G5, dama G6, F5 é chato demais. G5, eu vou ter que mexer o cavalo agora. Ou vou jogar, ou contra-ataco agora com D4. É tipo assim, é agora ou nunca. D4, G5, D por bispo. E depois com dama em F5. Se ele jogar G5, eu jogo com dama em F5. Ele não tem como me tirar e tal. Eu acho que é hora de pensar isso, né? G5, dama F5. Então aqui a gente já achou uma solução. Mas então,
Talvez seja legal jogar a torre em E ou em D. Olha o meu tempo agora, já curto, né? A posição já não é das mais óbvias, já traz uma complicação. Eu acho que eu tenho que tirar minha torre daí urgente. Se ele jogar em F5, minhas peças entram. Eu vou jogar a torre em E8 primeiro, colocando a torre nessa coluna aberta. Posição bem perigosa. Dos dois lados aqui. Eu finalmente consegui tirar uma torre. Vou poder guardar meu rei. Mas a posição aqui exige cálculo. Eu quero criar um peão passado na coluna dele. Tem uma maioria de 3 contra 2. Na ala do rei eu tenho uma maioria central. Eu quero criar esse peão passado. A minha outra torre logo mais vai entrar na coluna D e eu vou avançar o peão para D4. Eu segurei um pouco esse avanço. Não fiz agora porque eu preciso colocar minha torre em jogo. Meu rei precisa ir para G8 e tudo mais, para ficar mais em paz. Mas G5 tá vindo dama em F5. E se ele jogar F5 diretamente, eu acho que eu tenho cavalo em G5. Bom, ele veio com o cavalo. Foi importante mesmo ter feito esse lance, porque agora provavelmente ele está entrando com o cavalo aqui em E5, que é uma excelente casa, apesar de que depois eu estou entrando com a dama lá em H4. O peão estará atacado. Ele também segurou um pouco a casa de D4. E se eu jogar D4 agora, imediatamente, não está caindo em F4, D4, peão toma, cavalo toma, bispo toma. Vamos tirar o rei, vai. Estou com pouco tempo no relógio. Vamos colocar o rei finalmente aí em segurança. Tá vindo o cavalo E5. Cavalo E5, talvez torre de A em C8 mesmo, passivão, mas esperando para jogar D4. Eu estava calculando bispo E4 antes de ter jogado esse lance de rei, mas eu acho que ele teria o cavalo cheque depois tomando lá em C6, e aí eu acho que ia ser complicado. Tudo bem que eu ia poder jogar D4 na sequência, mas enfim, não deu tempo de calcular. Então vamos seguindo. Aqui eu vou tentar pressionar na coluna E e tentar criar um peão passado na coluna D. O tempo meu tá mais curto que o dele. Será que ele vai jogar cavalo E5? Parece um bom lance, hein? Jogou F5, fechou meu bispo. Perdeu a casa de E5 para o cavalo. Atacou o meu cavalo. Vai cair aqui em C5. D4.
Peão toma, cavalo toma, peão toma, bispo toma. Dama H4 tentando um contra-jogo. Vamos para bispos de cores opostas. O rei dele tá um pouco exposto. Vamos tentar. Vamos tentar esse contra-jogo. D4. Posição perigosa aí para os dois lados. Cavalo por D4, cavalo por D4. Peão por D4. Torre D8. Peão por D4, cavalo por D4, cavalo por D4, peão por D4, bispo por D4, dama H4. Talvez. O problema é meu bispo que não joga, né? Eu vou ter que jogar rei H8, bispo G8, eu vou ter que perder uns tempos aí para tentar colocar o bispo em jogo. Ele vai ficar com um peão a mais, isso é fato. Agora, pelo fato do rei dele estar exposto, eu posso ter alguma compensação. Agora, pelo fato do meu bispo não estar jogando, essa é que é minha dúvida, né? Será que vai dar tempo de eu colocar o meu bispo em jogo? O tempo está equilibrado, ele está um pouco melhor. Em algum momento eu posso tentar jogar um H5 e tal. Aqui agora não dá, né? H5, G5 e suicídio. Bom, agora tem outras prioridades para resolver aí no meio do tabuleiro. O tempo dele já começa a ficar mais curto do que o meu, isso me alegra. Ele não pode capturar meu cavalo se não tá caindo dele. Como eu posso tirar proveito disso? Vou jogar um lance ativo aqui. Torre D8. Colocando finalmente minhas torres em jogo. O que eu tanto quis durante tanto tempo. Torre D8, deixando a posição bem complicada. Né? O meu cavalo está atacado, o cavalo dele vai cair. Vou jogar rápido aqui agora. Eu sei que se ele jogar bispo por E5, por exemplo, eu tenho dama G3, cheque. Ganhando peça na sequência. Se ele jogar bispo H4, parece um lance forte. Talvez eu tenha ideias de dama por H3 seguido de bispo E4. E aí a partida pega fogo. Ele foi para essa. Eu tenho peão toma também. Peão toma. Peão por C3, dama por D8. Torre por D8, torre por F... Dama por D8. Dama por F1. Ele ganha. Vamos lá, vamos para essa linha aqui de dama por H3. Partida bem interessante. E agora eu tenho ou o bispo por G4 ou o bispo E4 diretamente. Bispo E4 ameaçando uma entrada chata em H1.
Bispo E4, ele tem que jogar dama H2, talvez, e aí eu tenho dama por G4, o que é bastante incômodo. Eu vou para essa linha aí. Vamos lá, tudo pode acontecer agora. Estou com uma torre a menos. No entanto, com um ataque bem interessante. Ok, propôs aí as trocas. Dama por G4. Ok. Torre F8, rei E1. E eu não tenho mais nada. Então, dama F3, rei G1, dama E3 e rei F2. Então, talvez seja a hora de tomar o bispo mesmo. Ele vai ter torre G8. Que situação, hein? 1 minuto. Bom, a questão material tá igual, o rei dele tá exposto, ele tem um peão passado, eu vou criar o meu. Que posição perigosa, hein? Eu não sei se eu fiz o melhor lance aqui, mas eu não consegui encontrar alguma outra continuação. Peão passado dele é bem perigoso, ele pode jogar E7 agora, que eu acho que seria um bom lance. E7 foi um bom lance. Peão passado perigoso aqui das brancas. Que partida, hein, meus amigos? Que partida. 48 segundos para ele, eu tô um pouco melhor no tempo, por incrível que pareça, algo inédito, né? De olho no lance. É que aqui realmente nesses últimos lances eu tô jogando bem rápido, porque já não dá mais para calcular muita coisa. Aqui ele quer ir para esse final, eu vou para um final com talvez um peão passado, 2 peões passados e conectados na coluna H. É um final bem difícil, bem complicado. Talvez com ideias de empate. Agora, eu não preciso empatar aqui, né? Dama FC, mas eu vou. Eu vou trocar as damas porque eu também não tô com muito tempo para calcular tudo isso. Eu tô perdendo peça aqui. Eu acho que não. Que partida, meus amigos. Aqui talvez eu tenha que jogar torre E6. Tanto para poder dar cheque ou como para poder sair com o bispo e defender minha torre. Vamos lá, antes que seja tarde. Lance importante aí da posição. Que partida, hein, meus amigos? Que partida. E agora vai ser sufoco jogar esse final com pouco tempo aqui. Jogou aí. Não tem peão avança aqui, não?
Torre toma, torre toma, torre toma, peão avança de novo. Ah, não tem. Torre cheque, rei sai, torre D1. Não tem essa belezinha. Quase tinha, hein? Então, beleza. Vamos para as trocas aqui. Ele vai depois capturar em E5, ganhar um peão. Eu ganho um peão lá em A2. Ele vai jogar... aqui a gente vai ter algumas trocas, né? Torre A4, bispo aqui. Ele vai capturar em A7. E a gente vai para essa loucura desse final. Já todo mundo com um pouco mais de tempo para jogar isso. Ele deve jogar B4 agora. Rei G6, torre A6, ameaçando B5. Bom lance. Um final bem delicado. Que emoção, hein? Vamos lá, quero jogar um G5 aí, quero avançar com esses peões. Talvez eu jogue até um H5 antes, e aí eu jogo G5 H4. Vou jogar com G6. Colocar meus peões nas casas claras e quem sabe levar o meu rei para cima daquele peão dele lá na coluna B. Talvez essa seja uma ideia possível aqui, né? Meus peões em casas claras, protegidos aí da torre dele, que dá grandes saltos, né? O que ele quer aí? Por enquanto eu não entendi. Agora eu vou avançar. Eu acho que ele não está fazendo os melhores lances aí com problema de pressão de tempo. Agora eu vou avançar e vou entrando aí na posição. Por enquanto meu bispo está segurando o cheque aqui. O que ele vai fazer? Sacrificar peão aí? Eu não sei se ele pode. Eu acho que ele não pode. Vamos lá, vamos avançando com esses peões. Esse final ganha se ele sacrificar a torre. Ele não pode sacrificar a torre. Legal esse lance aqui, ameaçando este. E segurando a casa de F7. Calcular um pouquinho aqui. Ele quer dar cheque lá em F8. Então vamos calcular aqui. Eu estou com um pouquinho de tempo, dá para usar agora. G4.
Torre cheque. Rei G... esse é chato, esse é chato. Bispo em F5, bem arriscado. G4, bispo F5 ameaçando G3 e todo o estrago vai estar feito. Eu acho que é isso. G4, eu vou para a estratégia arriscada de cravar o meu próprio bispo. Mas eu estou apostando aqui em segurar a casa de G3. Que final, meus amigos, que final. E esses peões vão avançando. Era isso que... Aqui é pancadaria agora. Ele atacou meu peão de C6, vai ficar com o peão passado. Aqui eu acho que eu vou antes para alegria. Rei G5 tá vindo daqui a pouco na hora certa. Primeiro H2. Primeiro H2. Olha que legal. E aí Rei G5 acaba o jogo. Bonito esse final, bonito. Rei G5. Torre não pode capturar. O rei não pode capturar o peão, senão o outro está promovendo. Olha que bonito esse lance. Pode abandonar. Abandonou. Legal, né? Bonito esse final. Rei G5 vence porque, enfim, ele não pode capturar o peão. Senão o bispo cheque está caindo a torre. Ele não pode capturar o peão aqui, senão eu estou promovendo. E qualquer casa que ele for, ele não consegue segurar aqui o meu cheque. Né? Aqui que eu estou fazendo cheque e promovendo na sequência. Rei G5, lance de arremate aí. Bonito lance de rei para arrematar. Que partida legal, hein? A gente está com 14 espectadores aí. Olha só que bacana. Vamos abrir a tela de análise para ver os comentários aí da galera. Aqui, ó. Boa tarde, boa. Mais um dia de... Vamos ler aqui tudo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Jogar, fala aí, galerinha de xadrez. Essa rainha na mesma coluna do rei. Pois é, eu tava com perigo ali, né? Se esse cavalo chegar em G5 vai complicar. Rei G8 parece bom. Bota a torre de A em jogo, Rafa. É isso aí. Tenta o empate, Guiri. Mais vale empatar uma partida ganha do que perder uma partida empatada. Essa eternizou do Guiri. Que legal. Olha aí o Phelps, o Pablo, o Andy. Rapaz, que jogo doido. Legal, né? Bispo H, Dama E3. A gente foi para um final muito legal. Pablo, jogou muito bem, Rafa. Agora é buscar a melhor linha para o empate. Guiri. Legal. Olha aí a turma. O Pablo, o João Magri. Achei que ele ia dar cheque com a torre, sim. Acho que no mínimo empate. As negras têm luta. Opa! Tem muita luta, né? Eu acho que até que as pretas estavam melhores aí nesse final. O peão não promove, o de bom, exato. O bispo segura H1 para ajudar a promoção. É isso aí, o aprendiz de xadrez escreveu isso aí, bispo monstro, né? O bispo tá segurando a entrada da torre em F2, bispo segurando F7, apoiando em H1. Exatamente, o pessoal percebeu aí a força desse bispo, né? Muito bem colocado no centro. Rei G4, olha esse bispo, ele vai acabar ganhando isso ainda. KKK, que pena, né? O Guiri ficou triste aqui, o Guiri queria um empate, aula de finais. Obrigado. O Alves, 23, a torre não faz nada ali, deveria subir para tentar cortar o rei. Aê, boa, muito boa. Bispo do Rafael melhor que uma dama. Sensacional esse final, Marcelo GSC, que bacana. Jogou bem, que pena que deixou no final escapar o empate, Guiri aí. Legal, gente, boa. Obrigado aí pela participação. Beleza, gente, é isso. Muito obrigado aí a todos vocês pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!